No Brasil, eu acho que está um pouco misturada demais, ou estava. Hoje eu não estou acompanhando tanto esse assunto, mas na época que eu escrevi o texto, estava muito misturada a discussão entre formação de público e mercado. Primeiro, eu não acho que a formação de público automaticamente vai ser para um público para o cinema brasileiro. Pode não ser, inclusive. Segundo, não me parece muito interessante ligar demais as duas questões. Primeiro que o mercado é imprevisível, ele não é lógico, não é racional. E o Estado não tem controle sobre o mercado. E no Brasil se criou uma ilusão, que é o que eu criticava nesse texto, muito grande, de que as pessoas não iam ao cinema pela crise econômica, de que elas não iam ao cinema porque os multiplex se localizam nos shoppings, de que elas não iam ao cinema, enfim, porque o preço do ingresso é muito caro. Eu tenho muita dúvida de todas essas questões. Tanto que hoje em dia o cinema continua se localizando nos shoppings, o cinema continua sendo muito caro, a gente está em plena crise econômica, mas se você for observar agora, se tem uma atividade que está crescendo bem economicamente, é a exibição cinematográfica. Então você achar que vai formar aqui espectadores, porque esses indivíduos vão ser, no futuro, bons fãs do cinema brasileiro, na cabeça dos cineastas funciona assim. Isso não funciona na prática. Então se você quer casar a discussão de mercado com a de cultura de forma muito pareada, pensando igual, isso eu acho que não dá certo. Uma coisa é a política cultural, e ela tem que ter o seu fim, e ela deve ser feita, o Estado deve ter uma tremenda responsabilidade sobre ela. E também tem a discussão sobre mercado, mas ela é outra, entendeu? Mas não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra? Tem. Essas relações são complexas, são muito mediadas, e elas absolutamente, isso eu tenho certeza, não obedecem a essa ideia automática de eu formo um espectador hoje aqui, amanhã ele vai ser o bom espectador do cinema brasileiro. Não é assim. Eu sempre tive um interesse muito grande tanto em termos de leitura, e depois isso foi transcendendo um pouco para algumas produções que eu fiz, mas pela questão do afrodescendente no Brasil. Né? Eu tenho um artigo também sobre um filme chamado A Filha do Advogado, e esse filme é um filme mudo brasileiro. E ele é um dos pouquíssimos filmes mudos brasileiros de ficção que tem um personagem negro importante dentro da trama. Né? O filme é bem racista. Mas em geral os filmes brasileiros mudos nem tem personagens negros. Quando tem é totalmente secundário, não tem nenhuma importância para a trama e tal. Esse não, ele tem essa diferença. O personagem negro é super importante na trama. Então eu tenho esse artigo que é mais antigo. E às vezes eu escrevo artigos sobre essa questão. No caso específico do Orfeu, é que eu tinha sido convidado para ministrar uma disciplina na UFSCar, na universidade que eu atuo, que era uma disciplina sobre a representação do afrodescendente no cinema brasileiro. Discutindo com os alunos o filme Orfeu, do Cacá Diegues, né? Não a versão do Marcel Camus, a versão do Cacá Diegues, eu fiz diversas anotações, essas anotações foram se desenvolvendo, e notava que o filme poderia dar um bom jogo de discussão com Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos. Porque em ambos os filmes são personagens que desejam, no caso do Rio Zona Norte deseja, ele não tem uma relação direta no fundo. No caso do Orfeu ele consegue em relações com a mídia. No caso lá do Rio Zona Norte, o espírito, que é o personagem do Grande Otelo, quer se relacionar, quer entrar ele quer se tornar um compositor de samba, mas que tem a circulação comercial, no caso é o rádio na época. Aqui o Orfeu não, ele já é um artista midiático e tal. Eu achei que dava uma comparação interessante, né, desses dois filmes. A significação, não que ela se restrinja a isso, mas é evidente assim, que o veio forte da significação, tanto em termos de quantidade como de qualidade de artigos, se relacionam com a discussão do audiovisual. E eu acho isso interessante. Né? Você ter aquela publicação que você sabe, quando sai, você vai ter um certo conjunto de artigos que versam sobre audiovisual. Por exemplo, nos números temáticos, eu tenho um desses artigos, é publicado num número temático sobre o audiovisual na América Latina. Aí cria um diálogo super interessante. Super interessante. É diferente de publicar um artigo numa revista que aí o artigo seguinte é sobre jornalismo, o seguinte é sobre publicidade, outro é sobre rádio, outro, que não tem ligação às vezes quase nenhuma. Mas no caso da significação me chama muita atenção e eu acabo consultando muito a significação, né, por esse fato, por ela se voltar, não somente, mas de forma muito afirmativa, muito forte mesmo,
para a discussão do audiovisual no campo da comunicação. E nisso ela tem cumprido um papel muito importante, muito forte, e que eu espero que ela continue cumprindo.